Bom dia, meus irmãos. A paz. Voltei para poder ler agora sobre a sabedoria que eu comecei. Mas eu quero pedir ao Divino Espírito Santo primeiro que nos ilumine para que a gente entenda, eu consiga passar para vocês o que vocês precisam ouvir. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, sabedoria 13. São insensatos por natureza todos que desconheceram a Deus, e através dos bens visíveis não souberam conhecer aquele que é, nem reconheceu o artista, considerando suas obras. Tomaram fogo ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses regente do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que faz essas coisas. É tudo bonito, mas é tudo obra de Deus. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam por meio delas que o seu Criador é mais forte. Sim, Deus é muito mais forte do que qualquer coisa. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, este só reconhece uma ligeira censura, porque talvez eles caiam num erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com carinho, com cuidado, porque eles se consideram belas, porque elas se consideram belas, deixando-se seduzir pelo aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder prescrutar a ordem do mundo, como não encontram eles mais facilmente aquele que é o seu Senhor? Mas são desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses as obras de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Assim como um lenhador cortou a serra, cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente, ele lhe tirou a casca e, com a habilidade de seu ofício, fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida, com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquiriria, e lhe deu a semelhança de um homem, o aspecto de algum viril animal. Pôs-lhe vermelhidão, um ademão de uma tinta encarnada e encobriu-lhe cuidadosamente com todo defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando como um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua, que tem necessidade de um apoio, sim. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonhe de falar ao que é inanimado, e pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto, e procura socorro no que é débil. E para uma viagem invoca que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, um bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Eu vou ler a sabedoria 14. Outro, por sua vez,
que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio o leva. Porque o desejo do lucro inventou o navio e uma habil sabedoria dirigiu sua construção. Como sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque se abriste caminho, mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que as afronta, mesmo sem meios. Quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas de um navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizesse parecer gigantes orgulhosos a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez, este porque o formou, porque aquele, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade. E a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação, objeto de escândalos para os homens e laço para os pés dos insensatos. É pela idealização dos ídolos que começaram a apostasia, e a sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo e, por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrou em seguida como um Deus aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônicos. Este costume ímpio, tendo firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi então, também, em consequência das obras dos príncipes, que se adoravam imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante, expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isso contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista, que talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo. E a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tornou-se por Deus aquele que tinha honrado como homem. E isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando a lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Como se não bastasse, ter errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-os a orgias desenfreadas de religiões exóticas. Eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, o outro ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio. Perseguição dos homens bons, esquecimentos dos benefícios, contaminação das almas, perversão do sexo, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias.
porque o culto de inomináveis e o culto de porque o culto de inomináveis ídolos é o começo e é a causa de todo o mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na justiça, ou sem escrúpulos juram falso. Porque, confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos de sua má-fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados por desprezo à santidade da religião, de ter juramento enganadores, pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Eu vou ler a sabedoria 15. Mas vós, Deus nosso, sois benfazejo e verdadeiro. Vós sois paciente e tudo governais com misericórdia. Com efeito, mesmo se pecamos, somos vossos, porque conhecemos vosso poder. Mas não pecaremos, ciente de que somos considerados como vós. Porque conhecer-vos é a perfeita justiça, e conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Não fomos seduzidos pelas invenções da arte corruptora dos homens, mas nem pelo vão trabalho dos pintores, borrada figura de cores misturadas, cuja vista exercita os desejos dos insensatos, fantasma enaminado de uma imagem sem vida que provoca a paixão. Cativos pelo mal, não merecem esperar senão o mal. Os que o fazem, os que os amam e os que os veneram. Eis, porém, um olheiro que amassa laboriosamente a terra mole e forma diversos objetos para o nosso uso. Mas da mesma argila faz vasos destinados a fins nobres e outros indiferentemente para usos opostos. Para qual destes vasos, desse uso, cada vaso será aplicado? O olheiro será o juiz. Do mesmo barro, forma também, como obreiro perverso, uma vã divindade, que ainda há pouco nasceu da terra e em breve voltará para ela, de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. Ele mesmo não tem preocupação alguma com o próprio desfalecimento, nem com a brevidade de sua vida. Ele rivaliza, pelo contrário, como aqueles que trabalham o ouro e a prata, imita os que trabalham com o cobre. Pó é o seu coração, mas viu que a terra sua esperança, e põe sua glória em fabricar objetos enganadores. É mais desprezível que o barro é sua vida, porque não reconheceu aquele que o formou, aquele que lhe inspirou uma alma ativa e lhe insuflou o espírito vital. Para ele, a vida é um divertimento e nossa existência um mercado lucrativo, porque, diz ele, é preciso aproveitar-se de tudo, mesmo do mal. Mas que qualquer outro, este homem sabe que peca, fazendo do mesmo barro, vasos frágeis e ídolos. Ora, verdadeiramente muito insensato, mas infortunados que a alma da criança são os inimigos de vosso povo, que os oprimiram. Porque eles também tiveram por deuses todos os ídolos das nações, que não podem servir-se dos seus olhos para ver, que não têm nariz para aspirar o ar, nem ouvido para ouvir, nem os dedos das mãos para apalpar, e cujos pés são incapazes de andar. Foi com efeito um homem que os fez, formou-os alguém que recebeu a alma de empréstimo. Nenhum homem pode fazer um Deus, mesmo semelhante a si próprio, porque sendo ele próprio mortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que ele venera. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto os ídolos não as têm. Chega até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais,
que nem mesmo possui o que os outros seres vivos possuem, bastante beleza para serem amados, e que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Eu vou ler a Sabedoria 16. Por isso foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Uma vez de feri-lo, assim vós favoreceis vosso povo, fazendo-vos por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite, e oferecendo-lhe por alimentos cordonizes, de tal modo que aqueles malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentarem a náusea. Estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso, pois era preciso que os primeiros opressores fossem oprimidos por uma inexorável fome, e que aos outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosa serpente, vossa cólera não durou até o fim. Foram pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram o sinal de salvação que nos lembrava o preceito de vossa lei. E por se voltarem para ele, era salvo, em vista do que objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Como mostráveis os vossos inimigos, que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam, e não assim encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes da serpente venenosa, não os puderam vencer, porque sobreveio a vossa misericórdia e curou-os. Eram picados para que se lembrassem de vossas palavras, e em seguida ficaram curados, para que não viessem a esquecê-las completamente, e a sobretaíram a si mesmo de vossos benefícios. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Porque vós sois Senhor da vida e da morte. Vós conduzi as portas de Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por vossa maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que Hades já recebeu. Escapar à vossa mão é impossível, e os ímpios que recusaram conhecer-vos foram fustigados pela força do vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas e implacáveis tempestades, e consumido pelo fogo dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa dos justos. Ora, a chama temperava seu ardor para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que estes se apercebessem e reconhecessem que eram perseguidos pelo julgamento de Deus. Ora, excedendo uma força habitual, o fogo ardia mesmo no meio da água para destruir o fruto de uma terra iníqua. Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo, e foi do céu que, sem fadiga, vós lhes enviaste um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Essa substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis a vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que para os inimigos, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas. Quando ardia, apesar da saraiva, brilhava debaixo das chuvas, enquanto que, quando se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa a vós
Seu Criador aumenta sua força para castigar os maus e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo que se queria, servia a vossa generosidade, que a todos alimenta, segundo a vontade dos que tinham necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é vossa palavra que conserva em vida aqueles que creiam em vós. Sim, Senhor, eu creio. O que era destruído pelo fogo fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que, se soubessem que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes de raiar o dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vou dar uma paradinha para tomar uma água, descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto com mais. Ok? Deus abençoe a todos. Curtam, se inscrevam no meu canal, dê like. Vocês aí do estrangeiro, meus irmãos, se inscrevam também no meu canal. Eu gostaria de receber um inscrito, uma inscrita, bastante, mas um que escrevesse, eu já ficava feliz. Porque por enquanto eu não vi nenhum inscrito. Aí eu não sei ver também, mas pelos comentários a gente sabe. Amém? Eu fico no aguardo. Deus abençoe a todos.